Iniciar a gravação. Alô, amados. Amém. Amados, estou aqui sozinho. Alguém me dá sinal aí para ver se está certo? Amém. Mas de continuar, só deixa eu ver aqui com a Ângela se está dando certo. Então tá bom, beijo. Amém, amados? Tive que confirmar com a pastora se está tudo bem. Eu quero trabalhar com vocês hoje um texto de Efésios. Antes disso, vamos orar. Senhor, é mais uma quarta-feira que nós estamos nessa plataforma e aqui nós queremos profetizar, queremos falar da Tua Palavra, queremos compartilhar a Tua Palavra, Senhor. A nossa oração e nosso clamor, Senhor, é que o Teu nome seja engrandecido, glorificado. Por isso, Senhor, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, prevaricações. Pedimos, Senhor, misericórdia. Somos falhos e fracos. O Senhor entra com a Tua intervenção. Abençoa cada família, Senhor. Traga amor, graça, restauração. Nesse momento de intranquilidade e incerteza, Senhor. Que só o Senhor seja a nossa tranquilidade, o Senhor seja a nossa certeza, em nome de Jesus. Amados, o texto que eu quero compartilhar com vocês é um texto que eu amo muito. O livro de Efésios é uma carta que eu aprendi a gostar junto com o Dr. Russell Shedd, falecido, né? E ele sempre falava que a carta de Efésios é uma carta onde todo aluno de teologia, quando alguns cursos que eu fiz com ele, deveria amar. E eu aprendi a amar. Efésios é uma carta que Paulo escreveu numa situação bem difícil. Ele estava também de quarentena, mas preso. E ali ele entende que a igreja de Éfeso, numa cidade muito difícil, estava passando por alguns conflitos. E ele sabia que realmente a luta não ia ser fácil. Então ele usa esse momento de quarentena para falar da posição que aquela igreja estava. Eu quero começar esse compartilhar dizendo isso para vocês. Aonde nós estamos? Nós podemos estar num período de quarentena, nós podemos estar num período de inquietações, nós podemos estar num período de intranquilidades e de incertezas. Mas não é esse o lugar nosso. O nosso lugar é naquilo que o Senhor projetou para as nossas vidas. E Paulo entendeu que esse lugar é um lugar que está acima da pandemia, acima da instabilidade política, acima das nações. Esse é um lugar que está acima de principados e potestades. Ele fala muito isso e ele trata isso de uma forma maravilhosa, tá, na carta aos Efésios. Carta aos Efésios, ele vai falar de família, ele vai falar da paternidade, ele vai falar do papel do pai, dos filhos, ele vai falar da batalha espiritual, ele vai falar das armas que nós temos para enfrentar essa batalha espiritual. Então é uma carta prática e completa. O capítulo 1, versículos 7 a 9, tá, diz o seguinte: no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, né, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando o mistério da sua vontade, segundo a bondade, o beneplácito que propuseram em Cristo. Paulo fala assim, nesses 3 versículos, Paulo fala desse posicionamento que nós temos, Paulo fala desse lugar que é essa redenção,
E Paulo vai explicar para mim e para você o preço, o alto preço que foi pago e como que esse preço, tá, que foi conquistado na cruz pode fazer a grande diferença se eu e você compreendermos. Porque quando você compreender o preço que foi pago, o que é o sangue de Jesus, a autoridade do sangue de Jesus sobre a minha vida, não é apenas o perdão dos meus pecados que eu vou ter a conscientização, mas é a vitória acima, tá, ou contra principados e potestades. Então, literalmente, Paulo entendia que essas coisas que a igreja de Éfeso estava enfrentando, principalmente a opressão pagã, tá? Éfeso era uma cidade, para a região da Acácia, ou da Ásia Menor, desculpa, era uma cidade cosmopolita, era uma cidade, uma metrópole. Muitos viajantes iam para essa cidade, e era uma cidade de comércio, era uma cidade portuária. Então, tudo isso fazia de Éfeso uma cidade que transitava um monte de pessoas, mas era uma cidade que tinha o templo de Diana. E era uma cidade onde o cristianismo teve muitas dificuldades. E Paulo escreve essa carta. Então, para Paulo, a maior aventura da vida não seria praticar nenhum esporte radical. Mas para Paulo, a maior aventura da minha vida e da sua vida é eu e você entendermos o propósito que nós temos no Senhor. É o propósito que Deus conquistou para a minha vida. É o propósito que Jesus estabeleceu através do seu sacrifício, da sua vitória. É o propósito pelo qual o Espírito Santo habita o meu coração. E esse propósito não é nos fazer medrosos, covardes, inseguros. Esse propósito é nos trazer uma identidade. Eu e você precisamos entender que essa identidade que o Senhor colocou na minha vida e na sua vida, ela tem que fazer parte de um modus operandi, cada dia, cada momento, quando você consegue entender realmente que eu e você somos uma nova criatura. Eu e você somos mais do que vencedores. E nenhuma seta, nenhuma artimanha, nada pode chegar em nós, porque há um propósito de Deus na minha vida. E se há um propósito de Deus na minha vida, e daqui a pouco nós vamos falar que Paulo ora para que eu e você possamos entender a vontade de Deus, então diante dessas circunstâncias, ou diante das circunstâncias, se eu entendo o meu propósito, se eu entendo que aquele que está em mim é maior, no mínimo eu deveria ser uma pessoa, ao olhar do mundo, responsável. Porque eu deveria ser uma pessoa que não estaria preocupado com essas questões, porque eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei o quanto Deus é fiel na minha vida. Eu sei o quanto de Deus tem e é cuidadoso sobre a minha vida. Então, essas questões deveriam e devem fazer toda a diferença na minha vida, tá? Então, quando você vai para mais adiante, você precisa entender que mesmo numa cidade cheio de mágico, feiticeiro, demônio, tá? Paulo fala o seguinte, olha, não é a cidade, não é o lugar que você está, não é o que está acontecendo no Brasil, não é o governo do Brasil, mas é o propósito que Deus tem para a tua vida. E aí, quando você começa a entender esse propósito, meu amado, você abre, né, o teu conhecimento. Talvez o teu propósito seja ser uma pessoa rica, mas para ser mantenedora. Talvez o teu propósito seja para você ser uma pessoa serva. Talvez o teu propósito seja para você ser uma pessoa solidária com as aflições do mundo. Porque quando Deus traz, e eu quero falar um pouco sobre isso, quando Deus traz riquezas materiais sobre a minha vida e sobre a tua vida, é claro que Deus não se importa de você usufruir. Eu falei isso no domingo. Deus não tem dificuldade nenhuma de você viver o melhor. Mas às vezes nós precisamos perguntar como que eu posso fazer dessa riqueza um propósito maior na minha vida. Como é que eu posso fazer do servir na casa do Senhor, seja para limpar a igreja, seja para divulgar em redes sociais? Porque uma das coisas que tem me deixado muito triste, meu amado,
você que está ouvindo e vendo não vai se encaixar, mas no mínimo as pessoas deveriam estar assistindo o culto online. E parece que as lives sertanejas e de cantores, ok, que bacana, elas são prioridade na vida de algumas pessoas. E eu vejo pessoas colocando no seu story, né, o cantor tal, o sertanejo tal, ok, mas espera aí. Se esse é o seu propósito, então colha o seu propósito. Porque às vezes nós queremos uma bênção e nós não queremos pagar um preço por ela, e não queremos viver ela. São valores. Eu acho que mais do que nunca nós precisamos entender a dignidade das nossas escolhas. Então, quando Paulo fala, olha, vocês estão numa cidade assim, uma cidade difícil, mas vocês precisam viver e conhecer o propósito de Deus para a tua vida. Porque é isso que deveria me levar a ter escolhas corretas. Então, para Paulo, estamos não apenas unidos em Cristo, mas também estamos acima de principado e potestade. E nisso nós somos abençoados. Só que Paulo também vai falar que essa bênção, ela é condicionada a eu estar nele. Porque quando ele escreve essa carta, ele escreve uma segunda carta aos Colossenses, e ele fala o seguinte, olha, é como se ele estivesse continuando Efésios. Ele fala, nós somos abençoados com toda sorte de bênção, então andai nele. As pessoas esquecem essa segunda parte. A palavra no grego andar nele é a palavra paraketai, que significa caminhar, se esforçar. É uma tomada de decisão. Então, as pessoas precisam entender, eu e você precisamos entender, que eu e você somos feitos de escolhas. E as nossas prioridades nessa pandemia e daqui para frente, elas precisam ser alinhadas. Porque nós estamos vivendo um período escatológico. Nós estamos vivendo um período onde as nações estão passando por um momento de inquietação. E isso é muito sério. Quando as torres caíram, vamos pegar lá atrás, quando o muro de Berlim caiu, tá? O mundo globalizado, o mundo no geral mudou, porque as fronteiras caíram. A palavra globalização não existia antes de 1989. Então, a globalização mudou, o mundo passou a ser sem fronteiras. Quando as duas torres caíram nos Estados Unidos, o mundo mudou estrategicamente, aí começou a existir o mal, começou a existir terrorista, começou a existir aquilo que o Bush falava, a zona do mal. E estrategicamente, militarmente, o mundo mudou. E para mim, hoje, nós estamos vivendo uma outra mudança que vai e está sendo gerada por causa dessa pandemia. Porque a questão relacional vai passar por uma mudança. As pessoas estão inquietas, e eu digo como psicólogo, hoje eu fui procurado por muitas pessoas, inclusive através do vídeo, do WhatsApp, pessoas de outros ministérios, inquietas e chorando, porque não estão aguentando mais, porque as pessoas não sabem se aquietar, as pessoas não sabem parar e responder essa pergunta, quem eu sou? Quem eu sou? É isso que Paulo está dizendo. Nós precisamos entender o nosso propósito. Nós precisamos entender a nossa identidade. Porque quando nós entendemos a nossa identidade, nós temos como avançar. Por isso ele fala o seguinte, a nossa identidade começa pela redenção. Ele fala assim, nós temos isso por causa da redenção pelo seu sangue. A palavra que Paulo usa lá no grego é a palavra apolutrose, que significa pagar um resgate ou libertar um escravo. Paulo está falando o seguinte, eu e você, Monte Abrão, precisamos entender que esse propósito que nós vivemos, ou que nós temos em Cristo Jesus, essa autoridade e liberdade que nós temos para viver acima de principados e potestade, teve um preço. Teve um preço. Porque às vezes nós vivemos situações, nós achamos que Deus é brasileiro, porque Deus vai dar um jeitinho, porque Deus vai entender se eu deixar de assistir o culto para fazer isso, ele vai entender que nós estamos brincando, nós estamos relativizando. Então, quando eu falo de um preço que foi pago, peraí, meu amado, para eu e você estarmos nessa posição, nesse propósito, alguém teve que morrer.
Alguém teve que morrer. E quem morreu foi Jesus Cristo. E você acha que é simplesmente, ai, que legal, Jesus morreu por mim e pronto. Não, Paulo não fala isso. Paulo não tinha esse entendimento. E é por isso que nessa própria carta, Paulo fala assim, olha gente, vocês precisam aprender a se revestir com toda a armadura, porque é uma batalha. Nós estamos em luta. Parece que isso nós não entendemos. Então, no tempo antigo, amado, essa expressão redenção era muito usada, porque era uma maneira de comprar um escravo e dizer, cara, você não vai ser mais escravo. Nós não somos escravos da nossa vontade, nós não podemos. Nós não somos escravos da nossa carnalidade, porque a carne é fraca, nós não somos. Meu amado, a igreja brasileira não tem falado tanto sobre santidade e posicionamento. Nós aprendemos a combater demônio, nós aprendemos a fazer quebra de maldições, nós aprendemos a reivindicar as bênçãos, nós aprendemos a fazer coaching gospel, mas nós não estamos aprendendo a criar vergonha na cara e entendemos que pecado é pecado. Então, falta para nós o entendimento de qual é o meu posicionamento, qual é o teu posicionamento em Cristo Jesus. E eu não estou bravo, tá, gente? Eu estou aqui na igreja sozinho. Eu e Deus e os anjos, amém? Mas nós precisamos entender que é hora de um posicionamento. É hora de nós entendermos que redenção significava, lá atrás eu tinha uma desculpa, ou lá atrás eu era escravo, lá atrás eu podia dizer que eu não tinha como vencer. Mas agora não, por isso que Paulo, antes dessa carta, Paulo escreve Romanos, Paulo fala o seguinte, olha, ele nos deixou o Espírito Santo para nos ajudar, nos capacitar. Então, esse legado eu e você precisamos entender. A redenção não é uma palavra muito comum, mas no tempo de Paulo era. E talvez a palavra que Paulo, se estivesse hoje usando, Paulo poderia usar, em vez de usar a palavra redenção, a palavra liberdade. E dizer, cara, você é livre, mas aprenda a usar a sua liberdade em Cristo Jesus. Então, do mesmo modo, tá? Cristo nos libertou, e Paulo entende isso. Paulo entende que aquela crucificação foi um resgate que foi pago pela minha vida e pela sua vida. Então, a minha liberdade, a minha posição, a minha identidade teve um preço. Teve um preço. E o que Deus espera não é que você pague esse preço, porque é impagável. O que Deus espera é que eu e você criamos coragem de reconhecer os nossos pecados, confessar os nossos pecados, nos arrependemos dos nossos pecados e entendemos que Deus espera de nós é relacionamento. E aí nós vamos caminhar nessa santidade. E ele fala o seguinte, e esse perdão foi para a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Tá? A palavra remissão é a palavra afé, significa livrar alguém de todas as suas dívidas. Amado, muitas pessoas estão com contas atrasadas. CEMIG atrasada, DEMAI talvez, outros. E aí você já pensou nesse momento de dívidas, né? Nesse momento difícil de não ter como pagar as contas, ter dificuldade, está enfrentando dificuldade, e alguém chega e fala assim, ô Silas, eu acabei de pagar as tuas contas. Ou chegar para você e falar, eu acabei de pagar todas as tuas contas. E tem mais, eu deixei crédito lá para as outras futuras contas. É isso que essa palavra remissão significa. Então, está pago, amém, está pago. Mas pago para quê? E por quê? Está pago para que eu e você possamos viver uma nova identidade, onde o meu prazer, o nosso prazer, esteja em fazer a vontade de Deus, esteja em estar nesse lugar secreto, esteja em estar com vontade, né, de estar na casa de Deus. Eu estou vindo porque eu estou pregando, mas se eu estivesse sem condições de vir, eu estaria naquela expectativa, né, de dizer, alegrei-me, como me disseram, vamos à casa do Senhor.
Porque às vezes nós parece que não temos mais essa expectativa. E eu vou ser sincero, amado, eu tenho um certo medo, em nome de Jesus, cai por terra, de quando acabar essa pandemia, esse pessoal que se diz da Monte Brão, que nem assiste os cultos, se acostumarem. Ah, tá tão bom, não fez falta. É muito sério. O José Luiz, né, veio semana passada porque ele não aguentava mais de saudade do pastor e da igreja. Ele veio sentir o cheiro da igreja. E eu fiquei feliz, porque às vezes é isso que eu quero quando tudo passar e a gente vir dizendo, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas mesmo as pessoas que hoje têm condições, não estão naquela questão de risco, e nós estamos tomando todo um cuidado, então no mínimo que eu esperava é o seguinte, nós vamos assistir o culto. Esse horário eu estaria lá, não vou estar, mas eu vou estar conectado. Porque parece que nós estamos tratando o culto da seguinte maneira, está lá, eu vejo depois. Meu amado, você já pensou se a bênção de Deus fosse assim? Não, foi liberado no culto, passou do horário do culto, perdeu. Você já pensou se fosse assim? É muito sério isso, meu amado. Então, a única coisa que distinguia os egípcios dos israelitas naquela noite do juízo era o sangue. Você já pensou nisso? Que o sangue tem que ser a diferença na minha vida e na vida das pessoas. É esse sangue que eu quero crer que vai nos livrar de todo mal. E é na autoridade desse sangue que eu e você precisamos repreender essa pandemia. Eu não sei se alguém da igreja vai passar por ela, vai ter que enfrentar o Covid-19, a corona. A minha oração é, Senhor, livra. E eu tenho orado, eu tenho clamado a Deus. E essa frase me soou muito forte no coração. Que talvez a diferença minha, nossa, entre outras pessoas, é a autoridade do sangue sobre a minha vida e sobre a tua vida. E isso tem que fazer valer, isso tem que fazer um diferencial. A igreja nessa confusão toda, abre, não abre. Eu concordo, por mais extremista ou não que ele foi, o Silas Malafaia, quando ele falou. A igreja tem que ser um porto seguro nessas horas. Aí vem todo mundo dizer, não, mas eu sou a igreja, meu amado. A comunhão, o relacionamento é uma coisa. Isto nós temos quando nós estamos juntos. Por isso que se você for olhar, e quando a pastora mandar essa mensagem, a imagem inicial são pessoas conectadas com um barbante, a figura de início. Eu gosto de escolher a imagem de acordo com aquilo que eu vou estar pregando. Isso nós precisamos entender. Então, o centro do cristianismo é a cruz, e o significado da cruz é Cristo morreu por nós. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que foi pago um preço. Porque um dos resultados dessa mensagem de hoje foram que a questão de 2 meses atrás, e eu disse isso no domingo, uma série de crentes estavam na dúvida se deveria comprar vela branca e sal grosso para pôr nas janelas. Isso é amuleto, isso é sincretismo. Parece que nós não entendemos ainda que a autoridade do sangue sobre a minha vida me dá autoridade para chegar na minha casa e dizer, sai capeta, caso ele esteja lá, em nome de Jesus. Quando vier uma opressão, seja ela oriunda de qualquer lugar, dizer, sai em nome de Jesus. Porque quando Cristo morre por mim, ele fala, eu entrego essa autoridade sobre a tua vida. É isso que Jesus falou, eu entrego esta autoridade sobre a tua vida. E qual era a autoridade de Jesus? Primeiro, os demônios reconheciam ele e ficavam com medo. O que você veio fazer aqui? Me deixa quieto. Eu não estou dizendo que você tem que ser o cara que os demônios reconheçam. Eu não quero que o demônio me reconheça, não. Mas eu e você não podemos ser aquele crente que se acomoda e tem medo. Nós precisamos ser aquele cristão que tem um posicionamento.
E precisamos entender que a redenção e a remissão não é apenas duas palavrinhas difíceis, mas são algo que eu e você precisamos estar vivenciando. O centro da nossa vitória e liberdade diante de Deus é a ressurreição. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Porque Jesus intercede por nós, eu posso crer na minha quinta-feira. Eu posso crer que Deus está no controle da minha vida. Eu posso crer que essas situações não passam despercebidas ao olhar de Deus. Eu tenho que crer, não no sentido de tenho que, mas isso precisa ser algo vivo na minha vida, ao ponto de eu ter paz. E diante dessa situação toda, eu saber que maior é aquele que está em mim. Aí diante dessa situação toda, eu não ficar com sentimento de medo, autocomiseração e nem desespero. Porque eu sei que Deus está no controle. Eu sei que Deus está no controle. E é uma frase, meu amado, que eu tenho dito, não no sentido de forçar o meu pensamento, mas eu tenho dito porque eu creio nela. Deus está no controle. Deus sabe de todas as coisas. Deus conhece todas as coisas. Como que Deus vai mover ou vai trazer a existência, eu não sei. Semana passada nós distribuímos, eu ponho o nome da Monte Hebron, apesar de ter sido eu, mas eu ponho sempre o nome da Monte Hebron. 15 cestas. 15 cestas básicas. Pastor, de onde que vieram essas cestas? Eu pedi. Pedi para a maioria das pessoas que vêm aqui falar comigo, algumas não cristãs, e eu falo assim, você quer ajudar? Me traga uma cesta. Nós conseguimos caixas de leite. Caixas de leite. Nós conseguimos bolachas para as crianças. Você sabe por quê? Não porque o pastor Silas é bonzinho, mas porque eu sei que Deus, Ele pode usar pessoas e Deus vai usar pessoas. Talvez Deus está te enriquecendo para você ser um canal de bênção. Talvez Deus vai te dar muito dinheiro para você ser um mantenedor. Sabe qual a minha oração sempre foi? Eu sempre orei, não sempre, de uns anos, talvez de uns 15 anos para cá, eu sempre orava assim, antes de, Senhor, me abençoa, levante pessoas para me abençoar, principalmente por causa da situação da Monte Hebron. Quem acompanhou sabe o que eu estou falando. E de repente um dia eu falei, não, Deus, eu não quero que o Senhor levante pessoas para abençoar, eu quero abençoar. E eu comecei dentro do que eu podia. E uma das coisas que eu vi, meu amado, nunca faltou. Porque muitas pessoas falam assim, né? Eu já escutei muitas, pastor, ora para eu ganhar na Mega, não estou discutindo a Mega Sena aqui, tá? Mas ora para eu ganhar isso. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou dar um dízimo para a igreja. É incoerente isso. Eu quero ver você falar assim, pastor, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou ficar com 40%, 60%, eu vou investir no reino de Deus. Aí eu quero ver, mas aí não. Aí não. Vocês estão entendendo que esse posso crer no amanhã envolve tantas coisas? Talvez é isto que eu e você precisamos entender. Qual é o meu propósito? O que é ser uma pessoa extremamente abençoada? Nós precisamos viver isso. Porque aí nós vamos entender isso aqui, ó, o mistério da sua vontade. A palavra telema. Qual o propósito? Executar um plano que foi elaborado. Então, meu amado, se hoje Deus te abrisse as portas, você ganhasse um valor, né? Ganhasse um dinheiro, herança, ou alguma coisa, ganhasse, o que você ia fazer? Você seria aquela pessoa que diria, eu vou ajudar? Até quando? Se Deus trouxesse para a tua vida,
que é um dom que você nunca teve, como que seria usar esse dom? Se Deus te desse um emprego, você ganhar o que você precisa, como que você seria nesse emprego? Qual seria o seu testemunho nesse emprego? Meu amado, nós temos um espaço aqui, e eu tenho dado voltas aqui, 20 voltas eu tenho dado aqui no tempo. E a primeira vez que eu fui dar a primeira volta, eu cheguei a uma conclusão que a gente não para pensar. Esse lugar é grande. Mas grande para quê? Sabe o que tem sido a minha oração? Eu falo, Deus, o Senhor me deu o dom de ensino, o Senhor me deu o dom da palavra, apesar de ser gago, o Senhor me deu o dom da palavra, mas eu preciso de evangelistas, pessoas que convidem, pessoas que tragam. Talvez esse seja o teu propósito. O meu sonho é que, passando essa quarentena, a gente volte com o encontro de homens, talvez encontro de mulheres, de jovens, de adolescentes. A igreja não é só domingo à noite. E se for domingo à noite, então que você venha domingo à noite. Porque às vezes parece que nós somos um católico gospel. Só vai na igreja num dia de batizado, de parente, ou uma vez por ano. Isso é muito sério. Então, quando você começar a entender a vontade, diz assim, olha que eu coloquei, nós não somos automáticos, possuímos uma vontade própria, assim que é possível que façamos coisas que não são da vontade de Deus. Por isso que eu tenho pregado já 3 domingos, cada pessoas diferentes, profetas diferentes, e nas mensagens eu coloquei versículo onde eles falam, Senhor, ensina-me, ensina-me. Nós precisamos clamar a Deus por ensinamento. Nós precisamos clamar a Deus para que Ele possa alinhar os meus pensamentos e para que eu possa entender a vontade dEle. Para que quando nós sairmos dessa quarentena, não sairmos amargurados, olhando para o prejuízo, olha, se a minha loja tivesse aberta, se isso não tivesse acontecido, não, mas olhando para frente. Nós não podemos olhar para a quarentena e ficarmos presos no deserto. Nós não podemos olhar para esse momento do Brasil e ficarmos amarrados em discussões idiotas. Nós precisamos avançar e dizer, o meu propósito não é aqui. Eu sou mais do que vencedor, maior aquele que está em mim. Mas, Senhor, qual é a sua vontade para a minha vida? Qual é a sua vontade para a minha vida? Agostinho, em seu livro Confissões, diz o seguinte, Senhor, Tu nos criastes para Ti. E a nossa alma só encontrará repouso até que se volte para Ti. Meu amado, que esse seja o Teu propósito e o meu propósito. Que o nosso propósito seja estar no Senhor. Que o nosso propósito, a nossa vontade seja, eu quero estar no Senhor. Eu quero viver princípios da palavra de Deus para a minha vida. Eu quero adquirir a sabedoria do Senhor. Meu amado, Deus capacitou Neemias para ser um super empreendedor. Por que Ele não pode capacitar a tua vida? Deus capacitou Amós para ser um super pregador. Por que Ele não pode capacitar a tua vida? Deus capacitou Asaf para ser um excelente músico que tocava para o coração do Pai. Por que Deus não pode capacitar a tua vida? No deserto, eles construíram o tabernáculo, eles trabalharam com pele de golfinho. Eu nem sei como que trabalha com pele de golfinho. Nós tivemos a oportunidade no Canadá ver o tabernáculo em tamanho natural. É uma coisa espetacular, eu e a Ângela. É uma coisa espetacular. E eu olhava aquilo lá e eu pensava, como que eles construíram isto no deserto? Agora em Israel eu tive a oportunidade de ver um outro tabernáculo também. E eu entrava lá e falava, Deus, como que eles construíram isso? E quando eu cheguei no quarto do hotel, eu fui rapidinho pegar e desceu sobre eles o Espírito Santo. E os deu dons de artesão, ourives, mexer com ouro. Eles costuraram no deserto. Esse mesmo Deus que capacitou todos esses homens que eu citei aqui, é o meu Deus, é o seu Deus.
Esse mesmo Espírito que desceu e capacitou essas pessoas, hoje ele não desce porque ele habita em nós, ele já está em nós. Então eu e você precisamos aprender a dizer: Espírito Santo, toma o teu lugar. O que você gostaria de pedir? A unção de Asaf, eu quero ser um adorador. A unção de Amós, eu quero ser um pregador. A unção de Neemias, eu quero ser um gestor, um empreendedor, um administrador. O que você pediria para Deus? Bartimeu, quando apareceu para Jesus, ele sabia o que ele queria. Jesus fala: Bartimeu, o que você quer? Eu quero ver. Ele não fica lá pensando o que eu vou pedir. Nós precisamos entender isso, meu amado, precisamos avançar isso. Deus está buscando uma igreja comprometida, madura, santa, irrepreensível, sem mácula, sem mancha e sem ruga. Você quer ver a hipocrisia da religiosidade? Eu vou te explicar aqui. Você conhece pessoas que falam assim: eu sou a igreja? Eu sou a igreja. Eu não preciso ir para o templo. Eu conheço um monte de pessoas que falam: eu sou a igreja. Ok. Você como igreja está sendo comprometido com os valores do reino? Não, isso aí é a denominação. Parece que nós transferimos isso aqui para a denominação. Se você é a igreja, você está comprometido com os valores do reino de Deus? Vocês têm uma maturidade na palavra de Deus? Você é santo. E além de santo, você é irrepreensível. O diabo pode aparecer agora diante de Deus e ele não vai ter nada que falar de você. Sem mácula, sem mancha e sem ruga. Sabe o que é isso? É algo perfeito. Ah, pastor, mas é impossível. Não para o Senhor. Porque Ele pode, dia a dia, 2 Coríntios 3,18, dia a dia o Espírito Santo cria em mim este caráter. Então, meu amado, nós precisamos entender isso. Então, eu quero que você reflita. Primeiro, o resgate foi pago. Amém. Agora, o meu papel e o seu papel é tomar posse e viver uma vida cristã nessa nova identidade, nesse novo propósito. Então, eu declaro, meu amado, sobre a tua vida, discernimento espiritual, para você entender o seu papel, para você entender o seu propósito. E se você pensou na unção de Asaf, ou na palavra sábia de Amós, ou na estratégia empreendedora de Neemias, que em nome de Jesus venha sobre a tua vida. E se você disse amém, presta atenção. O que você vai fazer com isso? Porque eu creio na minha oração, que eu acabei de fazer. Eu creio na minha palavra profética. E eu creio que eu sou homem de Deus para dizer que isto virá sobre a tua vida se você creu. A minha pergunta é: o que você vai fazer? Porque se você acha que Deus dá um dom, uma capacitação, e aí, você está muito enganado. Porque o próprio Jesus conta uma parábola de um homem que distribui talentos, vai para uma situação distante, depois ele volta e diz: o que vocês fizeram com aquilo que eu coloquei? Segunda situação, meu amado, a nova vida em Cristo está além das paredes da Monte Hebron. Viva esse princípio na tua vida. Amém? Vamos lá? Senhor, eu declaro que cada filho teu que congrega a Igreja Evangélica Monte Hebron em Uberlândia, aqueles que estão aqui, aqueles que hão de vir, eles vão saber viver um princípio fundamental. Eles vão conhecer a sua identidade e saber da sua identidade em Cristo Jesus. Eu declaro isso em nome de Jesus, que eu e você viveremos essa identidade, e nós não teremos medo, nós não teremos ansiedade,
nós não teremos nada que venha atrapalhar a certeza e a convicção de que Deus está no controle. Deus sabe de tudo isso. Paulo Guedes, quando deu entrevista semana passada, ele falou: olha, o Brasil estava indo nos trilhos do progresso, o Brasil estava indo bem, até que veio isso. Só que Paulo Guedes não é Deus. Deus sabia desse vírus. E Deus sabia disso. Até que ponto, né? Ontem o pastor Fábio falou isso. Eu sinto que Deus parou os pregadores. Ninguém mais tem agenda. Ninguém mais está viajando para pregar aqui, pregar lá. Deus parou todo mundo. E eu lembrei da história do trem. Tinha um pregador no país de Gales, lá atrás, alguns séculos atrás. Ele estava fazendo uma campanha evangelística, visitando, né? Então ele estava no trem, ia para um lugar a outro, pela terra quase toda, a Europa, né? O trem lá é fantástico. E ele saiu de um lugar, pregou e entrou, pegou o trem para ir no próximo lugar, e ele já estava, o trem ia chegar em cima da hora lá, e ele só ia descer e pregar. De repente o trem quebrou. E a primeira coisa que ele achou que foi o diabo. E aí ele foi orar, quando todo mundo teve que descer do trem, porque o trem não ia sair do lugar. Ele desceu, tinha uma árvore assim, onde o trem estava parado, ele foi naquela árvore e começou: Deus, o diabo está me impedindo de ir lá. O diabo. Aí Deus falou assim: não foi o diabo, fui eu que quebrei a roda desse trem, para ver se você para, e você fale comigo, e você aprenda de mim. Talvez essa pandemia, meu amado, nós estamos olhando do lado errado. E a hora talvez da gente perguntar: Senhor, ensina-me a viver os teus princípios. Ensina-me a viver os valores do teu reino. Que eu possa aproveitar esse tempo para saber que o Senhor está no controle de tudo. Que não saia da minha boca nenhuma palavra de desespero, Senhor. Para onde eu olhar, Davi fala isso: levanto meus olhos para onde, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. E por último, amado, busque conhecer a vontade do Senhor cada dia através da leitura da palavra e da vida de oração. Você tem lido a Bíblia? Você tem lido a Bíblia? E quando você lê a Bíblia, você para, fecha ela e você talvez pega a palavra de Deus e fala assim: Senhor, fale comigo. Você tem aprendido a se aquietar? Nós, ocidentais, não sabemos algo que o oriental sabe muito bem, que é meditar. E nós achamos que meditação é só do capeta, meditação do capeta. E às vezes nós não sabemos meditar. Como é que está a minha vida? Nós fazemos checklist. Como é que está a minha vida? Então deixa eu orar por você agora. Senhor, em nome de Jesus, como servo da tua palavra, pastor e apóstolo, eu quero orar aquilo que o profeta diz, que vem uma fome e uma sede da tua palavra sobre cada filho teu que congrega a Igreja Evangélica Monte Hebron em Uberlândia. Que vem uma fome e uma sede da tua palavra, que eles possam amar e ter vontade de ler e ter uma vida de oração. Se alguém tem preguiça para orar, se alguém não sabe orar, Senhor, tome conta de tudo isso. Mas nos levante com a tua autoridade em nome de Jesus. Amém, meu amado? Não sei se eu fui um pouco agressivo, mas eu sei que eu estou aqui sozinho na igreja e eu tenho meditado muito nessas coisas. Tá? Muitas pessoas estão preocupadas com a minha casa. Eu digo para todo mundo o seguinte: se é para preocupar, pergunta para Deus. Eu não falo nada. Mas eu e minha casa servimos ao Senhor. E nós descansamos aqui. Tá?
tenha certeza e convicção de que Deus sabe das necessidades de todos. Deus sabe. E eu quero pastorear uma igreja que realmente não seja um local de encontro, mas seja um lugar de adoração. Seja um lugar onde a nossa alegria esteja e se posicione sempre na casa do Senhor. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.